Olá, meus amigos, tudo bem? Voltando à nossa aula de hoje, segundo turno da nossa aula de Direito Processual Civil, nós iremos dar continuidade ao cumprimento de sentença e falar agora de forma específica, especializada, sobre o cumprimento de sentença nas obrigações de pagar quantia certa. Essa parte relativa ao nosso conteúdo, conforme eu já tive a oportunidade de falar com os senhores, e nós conversarmos, é a parte que, na prática, ela mais é verificada. Ou seja, a grande maioria dos cumprimentos de sentença são cumprimentos de sentença que envolvem esse tipo de obrigação, ou seja, a obrigação de pagar quantia certa. Esses regramentos, pessoal, eles estão preconizados lá no Código de Processo Civil, a partir do seu artigo 523. 523 do Código de Processo Civil é o que disciplina a questão pertinente à condenação em quantia certa, oriunda de título judicial. Primeira observação que nós temos a fazer em relação a esse instituto é que essa questão relativa ao cumprimento de sentença, ela se aplica tanto no que diz respeito à decisão sobre parcela em controvérsia, às vezes no âmbito processual, pode ocorrer o chamado julgamento antecipado parcial de mérito. O que é isso? Quando um dos pontos, isso é uma das hipóteses, ele foi incontroverso dentro do processo, o juiz ele pode, desde logo, proferir sentença em relação àquele ponto incontroverso. Não é necessário que se espere a aprovação da sentença definitiva para que se resolva aquela situação. Então, o cumprimento de sentença em relação a essa deliberação também pode ser, desde pronto, verificado. Então, vale para a sentença transitada em julgado, propriamente dito, definitivo, ou na hipótese também de decisão sobre parcela incontroversa, aplicando-se a técnica de julgamento prevista no artigo 356 do Código de Processo Civil. Mas, professor, como que ocorre isso na prática? Como que nós temos aqui a possibilidade de uma decisão já resolver uma parcela do pedido, parte do pedido, sem que se tenha uma sentença definitiva? Muito simples, pessoal. Se a parte ré, se o requerido na ação, ele reconhecer parte do pedido do autor, ou deixar de contestar parte do pedido do autor, significa dizer que nós temos ali, em relação a ela, em relação àquela situação, uma incontrovérsia, ou seja, não há litígio. E sobre o que não há litígio, não há necessidade de se esperar a sentença de fundo. O juiz pode proferir uma decisão antecipada, parcial de mérito, em relação àquele tema. Ou seja, não há necessidade de se chegar a um final de processo para se resolver algo que o autor quer, porque pleiteou na inicial, e o réu não se insurgiu ou concordou. Então, nesse caso, nós temos aí uma situação que já se encontra resolvida e que não há necessidade de se esperar o fim do processo. Até porque essa finalização do processo pode demandar muito tempo, não sendo razoável que se busque essa solução somente ao final do litígio. Isso costuma acontecer bastante, pessoal, em situações de divórcio. Embora não tenhamos aí uma condenação, pagamento de quantia certa, é um exemplo bom para essa hipótese de julgamento antecipado parcial de mérito. No caso do divórcio, o divórcio ele não depende da anuência da parte contrária. O divórcio, para que ele seja decretado, basta que um dos consortes tenha vontade de se divorciar. Ou seja, não há necessariamente anuência do outro consorte. Então, nesse caso, ainda que a partilha de bens não tenha sido acordada, é possível ao juiz decretar o divórcio e julgamento parcial de mérito, uma vez que
para o divórcio, não há nenhum requisito que não seja à vontade de pelo menos uma das partes. Então, é uma situação que não precisa esperar o trânsito em julgado da sentença, discutir partilha, discutir alimento, discutir guarda, para que seja aí implementado o divórcio. Basta a vontade de um. Bastando a vontade de um, é a possibilidade aí, então, da decisão parcial de mérito. Se essa decisão parcial de mérito for de natureza condenatória, cumprimento de sentença. Devedor alega na contestação que dos R$200 mil pleiteados pelo credor na inicial, ele deve apenas 120. Ele reconhece na defesa ser devedor de 120 mil e não de 80, e não do restante 80 mil, para se chegar aos 200 mil. Nesse caso, pessoal, houve um reconhecimento parcial da pretensão do autor pelo réu. Havendo esse reconhecimento parcial, qual a providência? É possível que o juiz profira uma decisão parcial de mérito em relação àquela questão que ela é incontroversa e que, nessas circunstâncias, o autor, credor daquela importância reconhecida pelo devedor, possa promover o seu respectivo cumprimento de sentença. Particularidade. Nós temos uma particularidade nesse ponto, em relação ao cumprimento de sentença de uma forma geral. Como o processo prossegue, em relação ao que é incontroverso, ou seja, em relação aos demais pontos, em relação aos 80 mil que estava em discussão, esse cumprimento de sentença dessa decisão, embora tenha sido proferida de forma definitiva, ele será, nessa situação, realizado em autos apartados. Vão ser formados autos complementares, para que em autos apartados possa se deliberar isso, para que não se comprometa aí o trâmite normal e regular do processo. Tudo bem, pessoal? O áudio está chegando bem, vocês estão ouvindo? Manifestem aqui para mim no grupo, no bate-papo, para que a gente possa ter esse feedback. Então, nós temos aí uma condenação em quantia certa. Foi fixada em liquidação ou, eventualmente, cálculos meramente aritméticos. Estamos aí diante de um cumprimento de sentença. Nesse caso, pessoal, eu já disse para os senhores que existem 4 possibilidades de intimação. Quais são elas, essas 4 possibilidades de intimação? Na pessoa do advogado, pelo Diário da Justiça, por carta, nas hipóteses de parte representada pela Defensoria Pública ou sem patrão constituído nos autos, pela via eletrônica ou por edital. Essa intimação para pagar no prazo de 15 dias. Tratando-se de quantia certa, o devedor será intimado para pagar no prazo de 15 dias. Se o pagamento não ocorrer no prazo de 15 dias, serão acrescidos ao débito honorários advocatícios e multa processual, ambas no percentual de 10% cada. Ou seja, a dívida ela vai se tornar 20% maior se o devedor não cumprir dentro do prazo legal. Então, o credor irá requerer o cumprimento de sentença, fundado ali em quantia certa. Esse requerimento é indispensável, porque a execução ela não se inicia sem o requerimento do credor. O juiz vai receber aquele pedido e vai determinar a intimação do devedor para o cumprimento voluntário, sob pena de não o fazendo. Nessa hipótese, acontecer o quê, pessoal? Acontecer a incidência da multa e dos honorários, ambos no percentual de 10%. Professor, e os honorários que foram fixados ao advogado lá na fase de conhecimento do processo, eles podem ser executados nesse cumprimento de sentença? A resposta é positiva. Esses honorários, pessoal, eles podem ser incluídos no pedido principal. O próprio autor, o próprio vencedor da demanda, ele tem legitimidade concorrente para executar também o acessório, qual seja os honorários advocatícios. Embora os honorários advocatícios pertençam ao advogado, por força do que preconiza
o artigo 23 da Lei 8.906/90, esses honorários podem ser incluídos no montante principal e executados em nome da parte. Ah, não, mas o advogado pretende fazer a execução em nome próprio em relação aos honorários. Também pode, porque, como eu disse, se trata de uma legitimidade concorrente. O advogado pode fazer sozinho a execução apenas dos honorários, o cliente pode fazer a execução dos honorários e do débito principal ou apenas dos honorários, se for o caso. E os dois, tendo parcela principal e tendo parcela de honorários, podem figurar no polo ativo do cumprimento de sentença, com o consórcio ativo para a execução da parcela principal e dos honorários. Ok, pessoal? Professor, mas o advogado já recebeu honorários lá da faixa de cumprimento, lá da faixa de conhecimento. Ele pode receber honorários na fase de cumprimento de sentença também? Sim, pessoal. São, inclusive, cumuláveis. Tanto os honorários da fase de conhecimento como os honorários da fase de cumprimento de sentença, eles são cumulativos. Na fase de cumprimento de sentença, são limitados a 10%. Nós temos aí honorários fixos em 10%. Na fase de conhecimento, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil, tratando de sentença de natureza condenatória, eles serão fixados de 10% a 20% sobre o valor da condenação. Lembrando que, na fase de conhecimento, esses honorários não podem extrapolar 20%. Mas, se for fixado 20% na fase de conhecimento, independentemente de qualquer coisa, o advogado terá mais 10% na fase de cumprimento de sentença, caso não haja o pagamento no prazo legal. Ah, professor, mas o advogado fez lá a memória de cálculo, requereu o cumprimento de sentença e o devedor pagou dentro do prazo. Nesse caso, ele teve trabalho na fase de cumprimento de sentença, ele não será remunerado por honorários? Não, pessoal. Se houve o pagamento atempado, se o pagamento foi dentro do prazo, não há incidência de honorários na fase de cumprimento de sentença. Somente são devidos honorários na fase de cumprimento de sentença pelo devedor, caso não haja o pagamento dentro do prazo a que alude o artigo 523 do Código de Processo Civil. De modo que, nesse caso, havendo pagamento, os honorários que o advogado recebeu da fase de conhecimento, eles vão se prolongar para essa petição, para esse requerimento de cumprimento de sentença propriamente dito. Então, pessoal, na prática, o que é melhor para o advogado? O devedor pagar no prazo ou não pagar? Depende, né, pessoal? Se tiver bens penhoráveis, né, é melhor que ele não pague, porque aí o valor vai ser acrescido, tanto para ele, advogado, 10%, como também para o seu próprio cliente, porque tem a multa processual de 10%, caso o pagamento não seja feito no prazo de 15 dias. Alguma dúvida, meus amigos? Tranquilos por enquanto? Ocorreu o seguinte, o devedor pagou uma parte do débito. O devedor indicou lá um débito de R$100.000 e o devedor, no entanto, fez um pagamento de R$80.000. Nesse caso, a incidência de multa e honorários advocatícios nesse caso, a multa e os honorários irão incidir sobre o valor remanescente. Se não foi feito o pagamento da totalidade do débito, vai incidir sobre o remanescente. Ou seja, nós temos lá uma dívida de R$100.000, houve um pagamento de 80, ficou faltando 20. Sobre 20, incide 10% de honorários e 10% de multa. Então, não havendo o pagamento em sua totalidade, sobre a diferença incidirão aí os honorários e a multa, ambos no percentual de 10%. Não incide sobre a totalidade. Além do mais, pessoal, se não for feito o pagamento, desde logo serão expedidos aí os mandados de penhora e avaliação para os respectivos atos de expropriação. Muito embora na prática, a primeira providência que se dá naturalmente em cumprimento de sentença quando não há o pagamento dentro do prazo é a solicitação para que seja providenciada a penhora eletrônica.
via sistema Bacen-JUDE. Por quê? Porque o dinheiro está em primeiro lugar no âmbito de preferência das penhoras. Então, tenta-se a realização de bloqueios, né, de ativos financeiros via sistema Bacen-JUDE, que é um convênio entre o Poder Judiciário e o Banco Central, a fim de se viabilizar as penhoras eletrônicas de dinheiro. E nesse caso particular, logrando-se êxito na penhora, nós vamos ter aí a satisfação do credor, uma vez escoado o prazo para a eventual impugnação, que daqui a pouco nós iremos analisar. Petição de cumprimento de sentença. Como que isso funciona na prática, pessoal? É uma petição simples, é uma petição que demanda muita técnica. Como que é essa petição de cumprimento de sentença propriamente dita? Pessoal, na prática, é uma petição super simples. Não há muita delongas em relação a isso. Se nós temos lá uma condenação ao pagamento de uma quantia certa, o credor tem que instruir essa petição com a memória de cálculo, né? Tem que elaborar os cálculos relativos à condenação, né? Para que possa efetivamente, aí, nesse caso, se chegar ao valor do quanto indenizatório. E uma vez chegando-se a esse valor, uma vez chegando-se a esse montante, ele irá, de pronto, nessa situação, solicitar a intimação do devedor para que haja aí o cumprimento voluntário da obrigação. Eu vou pontuar aqui com vocês e compartilhar um caso concreto, no qual, inclusive, eu, Otto Lima, sou o credor honorário, advocatício, né, sucumbência, foram fixados aqui em prol do patrão, da parte autora. Eu vou compartilhar essa tela aqui para a gente ver como que funciona na prática um requerimento de cumprimento de sentença. Vamos lá. Olha, veja aí. Nós temos aqui o endereçamento do juiz, né? Nós já temos um processo, ou seja, já temos o número do processo, que é a verba de sucumbência. Né? Esse cumprimento de sentença aqui é movido em face do município de Goiânia. A qualificação do advogado. Como vocês podem perceber, e eu havia dito para os senhores, o advogado ele tem legitimidade para, em nome próprio, pleitear o cumprimento de sentença, tratando-se aqui de verba de natureza sucumbencial. Aqui, pessoal, tem um formato, um procedimento um pouco distinto, porque tem no polo passivo o município. Tendo no polo passivo o município, o rito vai ser um pouco diferente do que a gente vai averiguar agora. Mas para que vocês possam entender que o formato, esse modelo aqui vai servir. Então, nós temos aqui a qualificação. Normalmente, pessoal, eu gosto de colocar no âmbito aqui do cumprimento de sentença, que não é uma regra, tá? Isso aqui é um estilo, vamos assim dizer, eu gosto de colocar a parte dispositiva da sentença, que nós estamos julgando. Então, aqui foi extinta a execução e o município foi condenado a pagar R$ 800 no horário de sucumbência. Ele deixa transcorrer o prazo recursal em autos, houve o trânsito em julgado. Quando nós temos o trânsito julgado, nós temos aqui um título executivo judicial. Nós temos o cumprimento definitivo de sentença. Aqui eu menciono que se trata aqui de sentença de natureza condenatória, proferida no âmbito do processo. Então, nós temos aqui o título executivo judicial, com base no artigo 515 do Código de Processo Civil. Aqui eu faço algumas digressões em relação às especificidades das obrigações de pagar da Fazenda Pública. Isso aqui é algo que a gente vai ver mais para frente. Tá? Não vou entrar nesse detalhe agora. Aqui, pessoal, o regramento lá do artigo 524 do Código de Processo Civil. É necessário apresentar todas essas informações e critérios que foram utilizados para a elaboração da planilha. A qualificação do devedor, a correção monetária, como que foi aplicado, os juros de mora, como que foram aplicados, o índice, a periodicidade, o momento em que houve a aplicação, e aqui a planilha. Normalmente eu gosto de fazer a planilha aqui no próprio
histórico da peça. Aqui a planilha não teve juros, né, porque logo após o trânsito julgado não teve incidência. E aqui, se fosse o caso de um cumprimento de sentença de obrigação de pagar não envolvendo a fazenda pública, o primeiro requerimento aqui seria a intimação para que haja o devido pagamento no prazo de 15 dias sob pena de multa e honorários advocatícios. Essa regra aqui ela não vai se aplicar à fazenda pública, no entanto. Ok? Então, como vocês podem ver, é uma petição super simples. Nesse caso aqui é uma petição de 5 laudos, não tem muita dúvida. É uma petição de natureza interlocutória, tá? Então, é muito tranquilo, muito simples, tá? Nós já temos um título judicial, então não há dificuldade no que tange a elaboração dessa questão. Vamos ver aqui os requisitos que constam lá no artigo 524 do Código de Processo Civil. Tem que ser instruído aí com a memória de cálculo. Essa memória de cálculo tem que ter, obviamente, a qualificação completa do exequente e do executado, tá? O índice de correção monetária, qual índice que vai ser utilizado, os juros e as respectivas taxas, os termos inicial e final dos juros. Tem que falar se esses juros são juros simples, são capitalizados, os eventuais descontos que precisam ser realizados. Por fim, pessoal, é possível ao credor indicar pensa penhora. Por quê? O credor ele tem o direito de escolha, tem o direito de preferência de acordo com a gradação legal. Então é o momento em que ele vai indicar o que ele tem preferência. Né? No caso, a preferência, em regra, é o dinheiro, é a penhora online. Então ele vai indicar que não havendo pagamento dentro do prazo de 15 dias, o acréscimo do débito em 10% de honorários, em 10% de multa, e penhora online via sistema Bacen Jude. O que é importante aí, o credor e seu respectivo advogado ficar atento em situações tais. Muitas vezes, o prazo que o juiz despacha o cumprimento de sentença, que o devedor é intimado, que ele deixa transcorrer em algo do prazo e que vai ser realizada a penhora, esse prazo é de 3, 4, 5, 6 meses, a depender da escrivania. Então, acaba demandando muito tempo. E nós sabemos que, se tratando de uma dívida, e tendo aí juros de mora e correção monetária, esse valor ele vai crescendo periodicamente. Então, qual que é a dica, pessoal? Elaborou o cumprimento de sentença antes da penhora, colaciona nos autos uma planilha atualizada do débito, a fim de que o juiz possa determinar a realização da penhora sobre o valor atualizado. Porque senão aí seria necessário que você depois pedisse, solicitasse uma nova penhora, um novo bloqueio, retardando aí a satisfação do bem da vida reconhecido em título executivo judicial. De modo que, se no caso concreto, se tem apenas a possibilidade de fazer uma atualização, a providência que se impõe é essa atualização antes de que haja a penhora. Como vocês estão observando, é um procedimento muito simples, uma petição interlocutória, que não tem muita delonga, que tem que estabelecer e obedecer os critérios legais, que tem que ter a planilha e tem que ter o referimento do cumprimento de sentença. O juiz verifica que o valor pleiteado está absolutamente excessivo, excede os limites da condenação. O juiz pode de ofício, nessa situação, questionar essa planilha, ou ele precisa necessariamente intimar a parte contrária para que a parte contrária venha impugnar? O juiz pode, pessoal. Ele vai iniciar pelo valor pretendido, mas a penhora pode ter por base a importância que o juiz entender adequada. Às vezes a parte apresenta lá a planilha fora das hipóteses legais, o juiz ele pode iniciar a execução, vai iniciar a execução, mas em relação à penhora, ele vai limitar a penhora em relação à quantia que ele entender adequada.
Se, no entanto, ele não conseguir verificar de pronto qual seria aquele valor adequado, o que ele pode fazer? Ele pode se valer do contabilista do juízo. Ele vai determinar a remessa dos autos à contadoria, para que a contadoria venha a efetuar aí a sua respectiva verificação, a sua respectiva planilha de cálculos para se chegar ao montante. O juiz pode fazer isso de ofício, ou seja, independentemente de manifestação da parte contrária, porque essa questão aí é uma matéria em que o juiz pode atuar independentemente de provocação. Ele vai determinar que a execução prossiga, no entanto, nesse caso, a penhora vai ser limitada ao montante do débito elaborado pela contadoria, se for o caso. Pode existir situação também, pessoal, que para a elaboração dessa planilha vai ser necessário que terceiros ou o próprio executado apresente algum documento. Vamos colocar aqui que haja uma discussão relativa a débitos indevidos realizados em conta corrente, em conta bancária, junto a uma instituição financeira, de uma conta que foi encerrada. O autor não tem mais acesso a essa conta. Para que ele possa saber, de fato, o que foi debitado dele naquela conta, que foi obtido judicialmente via ação de conhecimento, agora em fase de cumprimento de sentença, é necessário que a instituição financeira apresente lá o extrato detalhado dessas operações. Ele não dispõe, os autos não foram apostados esses documentos, o que o juiz pode fazer? Ele irá determinar a intimação da parte, requisitando a exibição desses documentos, sob pena de cometimento de crime de desobediência. Ou seja, nessa situação, se a elaboração do cálculo depender da apresentação desses documentos, que estão em poder de terceiro, o juiz vai determinar a intimação para que haja efetivamente a apresentação do juízo sob pena de crime de desobediência. Isso vale para o executado, isso vale para qualquer pessoa que, embora não figure na ação, detenha por obrigação legal ou contratual um documento que se quer efetivamente buscar para a elaboração dos respectivos cálculos. Pois bem, quanto a essa complementação do demonstrativo depender de dados adicionais em poder do executado, o juiz ele pode, a requerimento do exequente, também fixar o prazo para que o executado apresente esses dados, apresente essas informações. Se isso não acontecer, também pode ser imposta uma penalidade. Isso aqui se aplica muito, pessoal, na Justiça do Trabalho, às vezes em processos já na fase de execução. Lá não são regras de cumprimento de sentença, mas o exemplo vale aqui para esse fim, para esse momento. Chega-se lá a necessidade de se estabelecer as horas extras relativamente aos contra-cheques e não tem as folhas de ponto na sua integralidade ou não tem os contra-cheques na sua integralidade. O juiz pode determinar a intimação do executado para exibir esses documentos. Normalmente, quando não se exibe, aí se considera uma conta favorável ao credor. Pega uma média maior, né, dos documentos que se tem, a fim de se levar isso aí à frente, né? Embora possa ter aí a combinação do crime de desobediência, isso não vai ficar paralisado até que o executado resolva, de fato, apresentar aquelas informações que ele deveria ter apresentado anteriormente. Então, voltando, pessoal, no âmbito do cumprimento de sentença de condenação em quantia certa, nós temos aí a possibilidade do cumprimento definitivo, seja da sentença ou da decisão sobre parcela em controvérsia. A decisão sobre parcela em controvérsia é aquela em que o juiz resolve parte do processo antes da sentença, porque aquela questão não é mais objeto de litígio entre as partes. Por requerimento do credor,
que deve instruir o seu pedido com a memória de cálculo, nos termos do artigo 524 do Código de Processo Civil, o devedor será intimado para, no prazo de 15 dias, efetuar o pagamento do débito voluntariamente. Se não o fizer, ao débito serão acrescidos multa de 10% e honorários advocatícios em igual percentual. Esses honorários advocatícios também são honorários de sucumbência e pertencem ao advogado por força do que preconiza o artigo 23 do Estatuto da OAB, Lei 8.906/90. O advogado tem legitimidade para executar os honorários, assim como o cliente também o tem. Legitimidade essa chamada de legitimidade concorrente. Se o pagamento não for feito dentro do prazo, além das penalidades, multa e honorários advocatícios, o devedor estará sujeito às medidas expropriatórias, às medidas constritivas. No caso, na grande maioria das hipóteses, há o requerimento de penhora de ativos financeiros, através do sistema Bacen-Jude. Não obtido êxito nessa diligência, aí vai se lançar a mão em relação a outros débitos. Importante observar aqui, e fazendo também uma menção à aula anterior, que nesse caso, pessoal, o protesto da sentença somente é possível depois de escoado o prazo do pagamento voluntário. Isso é, tem que haver o requerimento do credor, o cumprimento de sentença não se inicia de ofício, tem que haver intimação do devedor e tem que escoar o prazo de 15 dias para pagamento voluntário, sem que haja esse pagamento voluntário. Além das medidas constitutivas, além da multa, além dos honorários advocatícios, que serão acrescidos àqueles fixados no processo de conhecimento, o devedor também poderá ter contra si protestada a sentença junto ao cartório de protesto competente. Como que se materializa o pagamento do débito voluntário? Pessoal, nós temos várias formas. O pagamento pode ser feito diretamente ao credor mediante recibo. O pagamento pode ser feito ao advogado, que tem poderes para receber da quitação. O pagamento pode ser feito via depósito judicial. Em regra, pessoal, esse pagamento é feito via depósito judicial, em uma instituição pública, Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal. Se não houver discussão em relação a esse valor, o juiz irá determinar a expedição de alvará para levantamento do respectivo crédito. Se o advogado tiver poderes para receber da quitação, ele irá receber o respectivo alvará junto à instituição financeira daquele montante que está depositado. Normalmente é feito na prática o depósito judicial, informada em uma conta, aberta uma conta, né, vinculada ao processo, e a própria instituição financeira já informa a existência daquele depósito judicial, sem prejuízo de que a própria parte devedora possa comprovar também o pagamento dentro desse prazo. Existe situação, pessoal, que a parte faz o pagamento dentro do prazo, mas não informa no processo. E, às vezes, o banco também não informa. E aí o processo vai seguindo, até se fazer uma penhora de algo que já houve o pagamento. Uma penhora em duplicidade. Quem tem a obrigação de informar o pagamento? O devedor. O devedor tem essa obrigação de informar o pagamento. Meu entendimento pessoal é de que se o devedor efetivar o pagamento dentro do prazo, mas não efetuar a comunicação no processo, juntando cópia do comprovante de depósito judicial, a ele deve incidir multa e honorários de sucumbência. Por quê, pessoal? Porque ele não conferiu publicidade àquele pagamento. Ora, se ele realizou o pagamento e não informou nos autos, o credor não teve ciência daquele pagamento. Ele até poderia diligenciar junto às instituições financeiras para saber se houve algum depósito. Mas nada na lei obriga o credor a fazer isso. Então, houve uma demora para que ele pudesse ter acesso ao seu crédito por negligência do devedor, que não comunicou o depósito, embora tenha feito dentro do prazo. Então, nesse caso, no meu entendimento, deve incidir a multa e honorários de sucumbência, ambos no percentual de 10% em 7 cumprimentos de sentença,
porque a despeito de ter formulado o depósito dentro do prazo legal, ele não informou no processo. O que, no mínimo, se não impossibilitou, ao menos dificultou o acesso do credor ao crédito objeto daquele cumprimento de sentença. Então, nesses modos, deve sim, a meu sentir, o devedor ser condenado ao pagamento desses consectários, muito embora a doutrina e a jurisprudência não tenham uma posição consolidada em relação a esse tema. Não existe uma posição consolidada em relação a essa questão. Mas o que é correto? Pagou, forma, para evitar qualquer tipo de discussão a posteriori. E informa dentro do prazo, de pagamento, para que não se tenha nenhuma dificuldade. Outro ponto importante, pessoal, que é bom nós mencionarmos, que na prática isso é visualizado, mas às vezes os senhores que não estão ainda na militância da advocacia, nem sei se estarão, muitos aí com certeza buscarão concursos públicos, serão magistrados, promotores de justiça, delegados de polícia, mas na elaboração desses cálculos pode haver diferença. Se você pega um sistema do TJGO e um sistema de um outro tribunal, pode gerar uma pequena diferença entre um cálculo e outro. Isso é natural, né, por conta de se tratar de um sistema informatizado e de, às vezes, levar em conta determinada base, determinado índice, mesmo que a correção monetária seja uma só. Então, normalmente tem uma diferença. Então, você tem que ter muito cuidado e muita cautela nesse sentido, porque, às vezes, o processo pode ficar questionado com uma impugnação por conta de uma diferença irrisória. Normalmente, quando isso acontece, eu estou pelo credor, e a diferença é irrisória, o que eu faço? Renuncio ao valor da diferença, porque não faz sentido você ocupar a máquina judiciária para questionar ali um valor ínfimo, 10, 20, 30, até 100 reais, dependendo do montante que estiver sendo objeto da execução. Não faz sentido você questionar isso e levar essa discussão aí para frente, impedindo que o credor tenha acesso ao valor, propriamente dito, né? Então, podem ter diferenças aí do cálculo entre um sistema e outro sistema, tem que ficar muito atento a isso. E os advogados também têm que ter esse bom senso, né, de não querer ocupar a máquina judiciária em relação a discussões que efetivamente no âmbito financeiro não representam aí praticamente nada. Tem que se ter essa cautela, tem que se ter esse cuidado para evitar aí que o processo prossiga aí desnecessariamente. Ok? Bom, pessoal, vamos agora falar a respeito da impugnação ao cumprimento de sentença. Como que se dá a impugnação ao cumprimento de sentença? A impugnação ao cumprimento de sentença é o mecanismo de defesa realizado pelo executado no âmbito do cumprimento de sentença, ou seja, a contestação do executado no cumprimento de sentença. Porém, tem o nome de impugnação ao cumprimento de sentença. Qual que é o prazo de impugnação ao cumprimento de sentença? É de 15 dias. 15 dias a partir do decurso do prazo de pagamento voluntário da obrigação. Professor, como que funciona isso? O devedor deve intimar para pagar no prazo de 15 dias. Passou o prazo de 15 dias, começa a contar automaticamente, independentemente de nova intimação, independentemente de penhora ou prazo de impugnação. Então, é 15 mais 15. 30 dias da intimação originária para cumprimento de sentença. Então, o devedor ele vai ser intimado para pagar, não pagando, tem 15 dias para cumprimento de sentença. Se o devedor pagar voluntariamente o débito, ele pode impugnar o cumprimento de sentença, pessoal? Aí tem que ter cuidado. Porque se ele paga, se ele efetiva um pagamento, nós temos aí um ato incompatível com a vontade de impugnar o cumprimento de sentença. A impugnação pode não ser conhecida. Então, no momento de pagar, para apenas se livrar da multa e dos honorários, ambos no percentual de 10%, deve o devedor ressalvar que aquele depósito
está sendo feito apenas e tão somente para fins de garantia do juízo, e que não é o reconhecimento em relação àquele débito. Porque se ele simplesmente pagar dentro do prazo de 15 dias, o juiz vai mandar liberar o dinheiro para o credor. Então, o que o credor, nessa situação, vai fazer? Vai requerer o levantamento do dinheiro. Porque o devedor que fizer o depósito tem o objetivo apenas, então, só de evitar a incidência da multa dos honorários, mas quer impugnar, quer discutir a execução, tem que fazer. Tem que realizar o pagamento, comprovar, fazer a ressalva de que aquele depósito é apenas, então, só para garantia do juízo e requerer, no âmbito da sua impugnação, que seja atribuído efeito suspensivo, suspendendo os efeitos do cumprimento de sentença, conforme os requisitos que nós iremos analisar daqui a pouco. Professor, quais matérias que podem ser deduzidas em sede de impugnação ao cumprimento de sentença? Aquelas que estão elencadas lá no parágrafo 1º do artigo 525 do Código de Processo Civil. Vamos lá, pessoal? Primeira delas, falta ou nulidade da citação, se na fase de conhecimento o processo correu à revelia. Falta ou nulidade da citação, se na fase de conhecimento o processo correu à revelia. Vamos compartilhar a tela aqui, para que a gente possa ter aqui a visão pertinente a esses dispositivos aqui do CPC. Vamos abrir aqui. Oh, que é difícil compartilhar essa. Aqui. Pronto. Olha, vejam bem, pessoal. Primeiro dispositivo aqui, inciso 1, falta ou nulidade da citação, se na fase de conhecimento do processo correu à revelia. Nesse caso aqui, o devedor teve uma citação nula ou não foi citado, o processo transcorreu de forma completamente viciada. Ele vai alegar isso na impugnação do cumprimento de sentença. Se isso aqui for reconhecido, o que vai acontecer? Vai ser anulado todo o processo. Vai voltar para a fase de conhecimento lá na estaca 0, com apresentação de contestação. Então, é a hipótese aqui, pessoal, em que esse ponto pode trazer a nulidade de todo o processo. E qual tipo de situação que também pode ser deduzida que a falta ou nulidade de citação? Pode ser feito também através de ação rescisória, tá bom? Além da impugnação, pode ser feito em ação rescisória. Ah, professor, mas como que o devedor compareceu lá no cumprimento de sentença, sendo que o processo correu à revelia? Lembram-se que se o processo correu à revelia, ele não tem patrão nos autos, ele tem que ser intimado via carta no cumprimento de sentença, então ele vai tomar conhecimento do cumprimento de sentença. E tomando conhecimento do cumprimento de sentença e tendo havido aqui uma nulidade na citação, ele pode, de fato, deduzir essa matéria em sede de impugnação. Ilegitimidade de parte. Pessoal, quando que acontece a ilegitimidade de parte em sede de impugnação ao cumprimento de sentença? A ilegitimidade de parte aqui não é a mesma ilegitimidade de parte arguida lá no processo de conhecimento. Para fins de nós chegarmos a uma conclusão da ilegitimidade, nós vamos analisar o título. Fiador que não participou lá do processo de conhecimento, ele é parte legítima para figurar no cumprimento de sentença, porque ele não foi requerido no processo de conhecimento. Na sentença, ele não foi condenado. Se ele não foi condenado, embora ele seja obrigado, por força de contrato ao pagamento da obrigação, ele é parte legítima para figurar no cumprimento de sentença. O credor indica lá o sócio de uma empresa. A empresa é executada, mas indica o sócio sem a devida desconsideração da personalidade jurídica de forma incidental. Nesse caso, o sócio pode aduzir, em sede de impugnação do cumprimento de sentença, a sua ilegitimidade passiva, uma vez que ele não figurou naquele título executivo judicial e, de consequência, não pode responder por seus efeitos. 3, pessoal, inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação. O título é inexequível, não é possível você apurar um valor daquele título. Tive uma situação, acho que até já comentei com vocês em sala de aula, vamos voltar aqui para vocês me verem, acho que vocês ficaram com saudade.
de uma condenação a 100 vezes o valor de um título protestado, a título de danos morais. Só que o título não foi protestado, porque teve uma ordem judicial que sustou os efeitos do protesto. Então, era um valor bem elevado de sede de impugnação, e nós deduzimos o quê, pessoal? Nesse caso, nós deduzimos que, naquelas circunstâncias, o título era inexequível, uma vez que a indenização foi fixada com base no título protestado, só que não houve protesto, porque o protesto ele foi sustado antes da sua efetivação. Houve apenas uma indicação para protesto. Não houve o protesto propriamente dito. Então, nesse caso, aí, nós conseguimos, em sede de impugnação por cumprimento de sentença, afastar a pretensão totalmente da parte credora. E, obviamente, honorários, né? Que, nesse caso, os honorários são devidos quando acolhida a impugnação. Quando rejeitada a impugnação, não são devidos honorários advocatícios. Porque quando rejeitada a impugnação, aqueles honorários lá de 10% já são destinados aí ao advogado na parte credora. Ok? Vamos aqui, eu tenho duas perguntas no chat. Primeira do Humberto. Ele fará essa ressalva na própria impugnação, professor, do pagamento em garantia de juízo? Não. Ele deve fazer a ressalva na petição que ele juntar o comprovante de pagamento. Obviamente que na impugnação ele pode reiterar, mas quando ele junta o comprovante, ele tem que fazer a ressalva nessa petição interlocutória de juntar. Tá bom? A Bruna pergunta, professor, na provisória, como cabe reversão, não cabe impugnação? Não, cabe sim. Na provisória também cabe impugnação ao cumprimento de sentença, as mesmas matérias. Agora, obviamente, não cabe sob esse pretexto, né, de que o título judicial ainda não tem julgado, porque, em regra, a execução provisória vai até a penhora, posteriormente a penhora, para que haja levantamento de crédito ou a transferência de domínio ou propriedade, ou posse, é necessária aí a adoção de algumas providências, né, que nós estudamos lá oportunamente. Voltando aqui, pessoal, nós temos aqui o inciso 4, que trata a respeito dessa questão. Vamos compartilhar aqui a tela com vocês. No inciso 4, nós temos penhora incorreta ou avaliação errônea. Foi feito lá uma penhora relativa a um valor de conta poupança. Essa penhora, até 40 salários mínimos, não se pode penhorar a conta poupança, né? Então, a penhora incorreta pode ser discutida em sede de impugnação ao cumprimento de sentença. Mas aqui uma observação, pessoal. Nesse caso de penhora incorreta ou avaliação errônea, essas matérias elas não são preclusas. Pode ser discutido posteriormente. Até porque essa penhora ou essa avaliação ela pode ser realizada depois de esgotado o prazo de impugnação. Esgotou o prazo de impugnação, se houver uma penhora, o devedor tem o direito de questionar essa penhora mediante simples petição, independentemente de ter esgotado anteriormente o prazo da impugnação ao cumprimento de sentença. O inciso 5, pessoal. Excesso de execução ou cumulação indevida de execuções. Aqui é o que a gente mais tem na prática, pessoal. É essa alegação de excesso de execução. Quando ocorre o excesso de execução? Quando a parte está pleiteando uma quantia superior àquela prevista no título executivo judicial. Ou seja, a parte credora quer mais do que tem direito. O que o devedor deve fazer para questionar esse tipo de situação? Deve apresentar impugnação por cumprimento de sentença, apresentar uma planilha elucidativa de cálculo e, mais do que isso, quando ele alega excesso de execução, ele tem que informar o que ele entende devido e o que ele entende indevido. Ele não pode simplesmente fazer uma impugnação genérica da planilha que foi apresentada pelo credor do cumprimento de sentença. Ele tem que fazer uma impugnação específica, apontar quais foram os eventuais equívocos por parte do credor na planilha e indicar de forma clara
qual seria, a seu ver, o débito resultante daquele título judicial. Porque se ele assim não o fizer, o que vai acontecer? A sua impugnação ao cumprimento de sentença sequer será conhecida pelo juiz. O juiz somente conhecerá do pedido de impugnação ao cumprimento de sentença, no caso de excesso de execução, se o devedor, ao impugnar, apresentar as planilhas, os cálculos do valor que ele entende devido, do valor que ele entende correto. Sob pena de, nesse caso, se não tomar essa providência, o que vai acontecer? O seu pedido não será conhecido pelo magistrado. Inteligência aí do parágrafo 4º aí do artigo 525 do Código de Processo Civil, que diz: quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior ao resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado do seu cálculo. Aí vem o parágrafo 5º. Na hipótese do parágrafo 4º, não apontando o valor correto ou não apresentar o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso for o seu único fundamento. Ou se houver outro fundamento, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução. Então, nesse caso, pessoal, havendo alegação de excesso de execução, há a necessidade por parte do devedor de elaborar uma planilha, de elaborar um demonstrativo de débito, indicando expressamente qual o valor que ele entende devido. Se ele não fizer, nessa situação, não será conhecido o seu pedido em relação a esse excesso. Se a sua impugnação versar apenas e tão só em relação a essa questão de excesso, ela será rejeitada liminarmente. Se houver outro tipo de alegação, não será conhecida em relação ao excesso e vai ser examinada posteriormente no momento oportuno. Humberto pergunta aqui, qual o nome da petição? Qual petição que você se refere, Humberto? É a impugnação? Impugnação, cumprimento de sentença? Eu não sei a qual petição que você se refere na indagação. Se você puder deixar elencado aqui oportunamente, eu faço a resposta à questão que você fez acima. É uma petição interlocutória, tá? É uma petição interlocutória. Toda petição que não seja inicial, ela é interlocutória. É uma mera petição, tá? Não tem muitos detalhes, muitos questionamentos, não. Olha o que nós fizemos aqui numa situação para que vocês possam compreender, pessoal. Eu vou colocar aqui um caso prático. Deixa eu minimizar aqui, que aí vocês vão ter a concepção aqui de um caso que ocorreu justamente essa situação de impugnação ao cumprimento de sentença e o pagamento que foi feito apenas para garantia desse juízo. Foi feito pagamento até parcial nesse caso. Então, a gente não quis fazer o depósito do valor integral, foi feito um pagamento parcial. Deixa eu localizar aqui fácil para vocês. Eu acho que essa impugnação, pessoal, para vocês poderem ter uma impugnação recente aqui, eu acho que seria um bom exemplo aqui para que vocês possam ver na prática como que funciona. Lembrei que o nome, eu estava esquecendo o nome da cliente, qual que era a cliente que tinha feito essa impugnação. Eu vou abrir aqui a petição e compartilhar com vocês, para que vocês possam ter a noção de como funcionou isso aqui na prática. Olha, pessoal, aqui, ó. Essa aqui é uma impugnação ao cumprimento de sentença. Tá? Endereçamento, abuso competente, né?
Ela é fundamentada aqui no artigo 525, parágrafo 1º, impugnação por cumprimento de sentença. Faz uma síntese aqui dos autos. Veja lá que o 525 fala que, transcorrido o prazo, sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias para o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente nos próprios autos a impugnação. Então, uma observação importante, até vi uma pergunta lá em cima, a impugnação não depende de garantia do juízo, tá? Independentemente do pagamento, ele pode impugnar. Nesse caso aqui, houve um pagamento do valor correto, né? Foi uma sucumbência, né? A parte autora ingressou com o cumprimento pleiteando a quantia de R$ 3.265,39. O juiz recebeu o pedido e determinou a intimação da parte para que fizesse o pagamento, né, sob pena de incidência de multa e honorários. E ele ainda esclareceu aqui que, se o pagamento fosse parcial, a multa e os honorários iriam incidir sobre o restante. Informamos que a executada colacionou os autos de pagamento da parcela em controvérsia, R$ 1.126,48, e naquela oportunidade, Humberto, essa aqui é uma petição interlocutória, acenou para a futura apresentação da vertente de impugnação. Ou seja, já ficou claro, já ficou delineado que esse pagamento ele foi feito na prática apenas para se livrar da multa e dos honorários. Aqui, preliminarmente, houve uma alegação de inépcia do pedido de cumprimento de sentença, uma vez que não obedeceu aqueles requisitos lá do artigo 524. Quais são eles, pessoal? A indicação das qualificações completas, inclusive CPF, CNPJ do exequente e do executado, o termo de juros de mora inicial, termo inicial de correção monetária final, índice de correção monetária, índice de juros, qual que é o percentual dos juros. Além disso, se os juros são capitalizados ou não, se há algum desconto obrigatório, nada disso. Todas essas são menções lá do artigo 524 do Código de Processo Civil. Nós deduzimos aqui que, nesse caso, não houve indicação da evolução do crédito de forma adequada por parte do credor. Então, não deveria ser admitido, né, a planilha por ele apresentada. Estou sempre aqui de jurisprudência. E pedimos aqui que seja indeferido o cumprimento de sentença, uma vez que não observado os regramentos do artigo 524. No mérito, nós aduzimos aqui o excesso de execução. Para o excesso de execução, obrigatoriamente, além dos fundamentos do excesso, a gente tem que fazer uma planilha atualizada do débito. Nesse caso aqui, a gente montou a planilha, né? Planilha do débito, valor correto, né, informando o que seria de fato devido, seria essa quantia aqui, e não a pleiteada, que é a obrigação da parte de juntar, e pedimos aqui ao fim, preliminarmente, a inépcia do pedido de cumprimento de sentença, e no mérito que fosse reconhecida o excesso de execução, condenando seus exequentes ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência. Uma petição recente, agora do dia 13 de março, tá? De impugnação do cumprimento de sentença. Como que foi colocado lá no pedido, na juntada do pagamento da condenação, aquela interlocutória, que eu acabei de fazer menção? Aqui, ó. Informa outro simples, o saldo remanescente postulado pela parte adversa era objeto de impugnação do cumprimento de sentença, na forma e no prazo do artigo 525 do CPC. Ou seja, foi informado aqui, no prazo legal, pagamento do débito, para que não houvesse, nessas circunstâncias, a incidência da multa e dos honorários de 10%. Tá? Então, foi feito o pagamento de R$ 1.126,48, via depósito judicial. Também que é uma petição interlocutória, uma petição bem simples, uma lauda apenas, informando. E nós informamos, fizemos a ressalva que o remanescente será objeto de impugnação ao cumprimento de sentença. Se o juiz rejeitar essa impugnação ao cumprimento de sentença, o que vai acontecer, pessoal? Se ele rejeitar, a multa e os honorários vão incidir sobre o valor que não foi pago, sobre a diferença. Vai aplicar sobre a diferença no que diz respeito ao valor que não foi pago. Ok?
A Larissa pergunta, professor, o senhor vai disponibilizar algum material sobre a aula de hoje, posteriormente? A gente pode ver. O que vocês acham? Acho que é necessário? Todo material que a gente já disponibilizou, vocês querem mais material? Vamos ver essa possibilidade de fazer mais um material para vocês. Vamos ficar com essa possibilidade não, embora vocês tenham muito mais do que o material, porque essas aulas elas vão ficar gravadas no YouTube. Vocês podem assistir 10, 20, 30, 40, 50, 60, quantas vezes vocês quiserem. Eu sei que vocês adoram assistir minhas aulas, vocês ficam entrando lá no YouTube toda hora para ficar assistindo aula. Eu só estou sentindo falta dos comentários lá no YouTube. Eu estou vendo comentários de vocês em relação à nossa aula. Vocês podem entrar lá e podem assistir, podem ver. Vai ficar tudo lá bonitinho para vocês. Vocês podem assistir minha aula várias vezes, quantas vezes vocês quiserem. Então, eu acho que é desnecessário a gente ficar repetindo muito com o material, né? Vocês preferem ler o material ou assistir minha aula? O que vocês acham? O que é melhor? Ler o material ou assistir minha aula? Acho que assistir minha aula, né? Pelo amor de Deus. Então, vamos assistir. Pode assistir de novo. Assiste uma vez, assiste duas vezes. Eu acho que é melhor. Não, os dois juntos não. Se vocês estiverem lendo, vocês não vão prestar atenção na minha aula. É melhor ver o vídeo aí. Mas tem o material, tá, pessoal? No material que eu estou dizer para vocês, a doutrina lá do Luiz Guilherme Marinoni, lá tem exatamente tudo isso que nós estamos falando, tá? Inclusive na mesma sequência, na mesma estruturação, porque nós estamos baseando essa aula de hoje nos artigos do CPC, tá? Então tem essa mesmíssima estruturação, o que facilita aí sobremaneira para que vocês possam fazer essa verificação. Ok? Vamos lá, pessoal. Vamos para frente. Vamos seguir, vamos caminhar aqui para o nosso final da aula, né? Nós temos lá também como matéria a ser deduzida aqui em sede de impugnação ao cumprimento de sentença. Vamos compartilhar a tela aqui. A incompetência absoluta no relativo do juízo da execução. Nesse caso aí, se for uma situação de incompetência absoluta ou relativa, também pode ser alida em sede de impugnação. Somente lembrando que essa impugnação aí, em virtude do tal incompetência, ainda que absoluta, não vai ensejar a extinção da execução. Vai apenas ensejar a remessa, né, ao juízo competente. Qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, inovação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença. Esse aqui é um ponto importante, pessoal. Porque se o réu alegou lá na fase de conhecimento a existência, por exemplo, de uma compensação, e essa compensação não foi reconhecida na sentença, transitor julgado, ele não pode alegar essa mesma matéria em sede de impugnação cumprimento de sentença. Esse fato ele tem que ser posterior à sentença. Então, pagamento, inovação, compensação, transação, prescrição tem que ser posterior, tem que ser superveniente à sentença. Porque se for contemporâneo ou anterior à sentença, essa matéria não pode ser conhecida aqui em sede de impugnação ao cumprimento de sentença. É dizer, pessoal, se teve uma situação relativa à prescrição, a sentença foi fundada numa obrigação que estava prescrita, obrigação prescrita, mas mesmo assim o juiz não reconheceu aquela prescrição, a parte não alegou, ou alegou, mas o juiz não conheceu, não admitiu prescrição, a parte recorreu, o tribunal não teve a decisão do juiz. Isso não pode ser discutido em sede de impugnação por primeira sentença. O que a parte pode, no máximo, fazer em relação a essa situação? Se vocês fossem advogados, o que vocês fariam, pessoal? O que a parte pode fazer? A parte pode aduzir essa questão através de uma ação rescisória, estando dentro do prazo de 2 anos, né, decadencial para a ação rescisória. Então, há a possibilidade de dedução dessa questão via ação rescisória. Mas não há a possibilidade de se debater, de se discutir essa questão no âmbito da impugnação ao cumprimento de sentença. Então, pagamento, inovação, compensação, prescrição, transação anterior à edição da sentença não pode ser deduzido em sede de impugnação ao cumprimento de sentença. Pode ser feito através de ação rescisória.
Lembrando que no âmbito da ação rescisória existem várias especificidades que devem ser observadas pela parte. Ok, meus amigos? Tranquilos? Vamos, então, dar sequência. Com material melhor. O material é bom, né? Eu gosto do material também. Vocês anotam? Vocês estão anotando tudo que eu estou falando? O que eu pergunto para vocês? Quando eu estudava, eu tinha aula de graduação, pós-graduação, eu anotava até uma vírgula que o professor falava. Eu gostava de ficar lá, nem olhar para o professor. Né? Ficava olhando. Vocês gostam de olhar para mim, né? Mas eu nem olhava para os professores. Eu ficava só anotando. Aí chegava perto da prova, todo mundo queria tirar cópia do meu caderno. Toda a sala queria tirar cópia do meu caderno. Era assim que acontecia, pessoal. Vocês acham que eu emprestava o caderno? Só para os meus brothers. Não emprestava para todo mundo, não. Mas aí, pessoal, as minhas anotações eram tão boas, que os colegas queriam pagar pelas minhas anotações. Vocês acham que eu vendia para os colegas as minhas anotações? Claro que eu vendia, né, pessoal? Época de estudante, há dificuldade, né? Há dificuldade. Então, a gente precisa ter um dinheirinho extra, né? Então, eu fazia as anotações lá, fazia o material, eu tinha um material também, né? O material que eu fazia um material de cada aula. Então, se eu tivesse um aluno, igual eu fui, porque eu fazia o material para o professor, né? O professor usava o meu material, o aluno até para elaborar a prova, de tão completo que ficava o meu material. Eu ia anotando tudo que ele falava, estudava lá pela doutrina e fazia o material, pessoal. Teve até uma época, eu me lembro agora, uma disciplina de direito penal, adorava o professor, um dos melhores professores, não vou mencionar nome, mas foi um dos melhores professores que eu tive. E eu fiz, pessoal, na época, uma simulação de questões da prova. Eu peguei todas as possibilidades, porque ele tinha um padrão já, esse professor tinha um padrão de prova. Ele colocava só casos concretos na prova, né, na questão de direito penal, ele colocava só casos concretos. Aí eu mesmo resolvi elaborar, também, porque eu já estava predestinado a ser professor, né? Eu resolvi elaborar, por minha conta, casos nos modos que o professor costumava elaborar. E elaborei lá vários. Para pegar a prova, era daquele jeito, pessoal. Era daquele jeito. Estava lá. Não, o Luiz Antônio é muito louco para ser meu professor, né? Não, o Luiz Antônio não é meu professor, não. O Luiz Antônio entrou no amigo depois de mim, eu sou mais velho que ele lá na casa. Ele não foi meu professor, não. Muito menos o Osamir. O professor não foi professor de vocês, não, vocês não conhecem. Fiquem tranquilos. Eu sou agreste lá da Unip, mas vocês não conhecem o professor, não. Ele saiu lá da Unip já há muitos anos. Eu também fui colega dele, só lá na Unip eu estou lá há 11 anos. Quando eu ingressei, já não estava mais lá. Tá? Mas, enfim, pessoal. Então, nessa situação, interessante, anotem tudo que o professor fala em sala de aula. Por quê, pessoal? A minha prova, por exemplo, retrata a minha aula. Anotem tudo. Ah, mas o professor está disponibilizando material. Eu sou um dos professores que disponibilizou material para vocês. Disponibilizei material para vocês no início do semestre. Praticamente tudo. Praticamente tudo que a gente está usando foi disponibilizado no início do semestre. Mas, por que vocês devem anotar, pessoal? Nem tudo está no material. Nem tudo. Existem algumas nuances, algumas especificidades que a gente fala, que a gente expõe, alguns exemplos, que não estão no material. Vocês acham que a aula que eu ministro aqui para vocês é de algo que eu li? De algo que eu estudei? Não apenas tão só. Às vezes vem um exemplo aqui, vem um caso concreto que eu estou mencionando para vocês, que eu nem imaginava que eu iria falar em sala de aula. Mas nós estamos debatendo, estamos conversando a respeito do tema, estou falando um exemplo, aí surgiu um controverso, surgiu uma pergunta, surgiu uma colocação, a gente já entra em algum outro tema que é interessante, ou seja, é importante vocês prestarem atenção na aula e anotarem, porque essas anotações elas são muito mais ricas do que o material propriamente dito. O material dá uma base, o material é importante porque dá uma base para que vocês possam estudar. Mas além de assistir às aulas, se vocês anotam, vocês vão ter aí
com certeza, um material muito melhor. E além disso, pessoal, como eu já disse, essas anotações, se você está escrevendo, se você está anotando, você está fixando, né? Então, na hora de estudar para a prova, você já vai ter uma lembrança, sua memória já vai estar mais adaptada àquele conhecimento, então vai ficar muito mais fácil. Então, ainda mais agora com a aula em vídeo, é muito mais fácil para vocês fazerem esse trabalho, esse estudo, essas anotações. Importante. Se alguém quiser fazer um material para mim para o próximo semestre, com as anotações das minhas aulas, né, eu ficarei muito grato, inclusive, né, como eu fazia para o professor. Beleza, meus queridos? Eu acho que já deu tempo, né? O senhor está postando as aulas no seu canal. Não postei essas aulas no meu canal, eu postei só no canal da coordenação, tá? Está postado lá no canal da coordenação, no YouTube, tá? Vocês podem assistir lá. E eu vou deixar no Google Classroom também os links para que vocês possam acessar, tá? Da semana retrasada, que foi a nossa primeira aula nesse formato, já está, inclusive, lá no YouTube. Tá? Eu coloquei no mesmo dia, um dia para o outro. Né? Acho que um vídeo foi no mesmo dia, que demora um pouco para baixar, e o outro eu coloquei no outro dia. Aquela aula que a gente teve na época do... Eu vou assistir não sei quantas mil vezes, não exagera também não, né? Aí não, aí já fica até sem graça aqui, né? Assistir esse tanto de vez, precisa não. Aquela primeira aula que a gente teve uma live no Instagram, eu coloquei para vocês também. Está lá disponível no YouTube da coordenação de direitos. Vocês podem acessar lá. Tá? A única live que a gente não tem, nós fizemos 2 lives, não foi isso? E aí mais as 2 aulas da semana retrasada, mais as 2 aulas de hoje. A única coisa que a gente não tem ainda é aquela primeira live que eu fiz. Essa não ficou gravada, mas foi uma live de coisas que a gente já havia falado em sala de aula. Foi uma revisão. Né? Então essa a gente não tem. Mas as demais tem. E está tudo lá. Vocês podem assistir várias vezes. Não precisa assistir exageradamente como o Humberto disse que vai fazer. Porque ele não vai nem ter vida social mais, vai ficar só assistindo minhas aulas. Não precisa, Humberto. Não precisa disso. Assiste uma vez com atenção, anotando do jeito que eu estou orientando, além de ter assistido ao vivo, né, eu acho que é o suficiente. Mas vai ficar bacana. Pessoal, agradeço mais a atenção de vocês. Vocês estão vendo, até meu cabelo aqui está crescendo, não estou podendo ir ao salão para cuidar direito do meu cabelo. A gente vai, de certo modo, mudando o visual. Eu fiz barba hoje, né, para poder conversar com vocês. Não estou nem fazendo barba. Mentira, estou fazendo sim, porque a gente tem reuniões aí por videoconferência, né? Tem que ficar bonito, né? Com barba também sou bonito, mas a gente usa também, né? Ó, o que é isso, Bruno? Está menos pior? Não fala assim, não, eu fico triste desse jeito. Eu vou lembrar disso aí na hora de corrigir a MP1 e a MP2, viu? Pode deixa comigo. Mas, pessoal, vamos estudar o processo civil, tá bom? Qualquer dúvida, falem comigo, eu estou à disposição. Eu deixei para vocês já as minhas redes sociais, vocês podem me contactar através delas, sem problema nenhum, tá? Dentro do possível, eu vou responder todos vocês, somente nesse momento de dificuldade. Eu não sei se algum professor já comentou com vocês, mas nós tivemos aí a edição de uma normativa pelo Ministério da Educação. Agora, anteontem, foi essa normativa, aumentando por mais 30 dias aí esse período de quarentena em relação ao retorno das aulas. Então, isso vai se aplicar à instituição. Então, muito provavelmente, a gente não vai se ver pessoalmente nesse mês de abril, que já está finalizando, né? E nem no mês de maio. Talvez no final do mês de maio. Ainda tem um tempo bom pela frente ainda, para a gente poder se encontrar novamente. Então, vamos tentar priorizar esses estudos e eu estou aí à disposição de todos. Tá bom? Um grande abraço, excelente final de semana. Vamos curtir lá as lives, né, da Marília Mendonça hoje. Né? Vamos com fé. E, se Deus quiser, logo, logo a gente vai estar
juntos em sala de aula novamente. Um grande abraço, saudações, boa noite. Fiquem com Deus.